Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma mecânica em dificuldades consertou o avião de um bilionário na pista, ela o pediu em casamento. Na pequena cidade do Vale de Napa, famosa por seus vinhedos luxuosos e céus frequentemente limpos banhados por um sol dourado, a vida fluía pacificamente, pontuada pela colheita das uvas e pelos suaves sussurros do vento nas colinas. No entanto, por Ethan Carter, 34 anos, esse cenário bucólico não era mais suficiente para mascarar as tempestades interiores que o atravessavam. Ethan era mecânico de aeronaves, uma profissão que ele estimava profundamente, quase como uma herança sagrada. Desde a infância, ele estava imerso no mundo das aeronaves. Seu pai, ex-piloto e veterano da Força Aérea, incutiu nele não apenas a paixão por máquinas, mas também o amor pelo trabalho bem feito, o rigor e o respeito pelos céus. Na pequena garagem da família, nos limites da pista de pouso local, o jovem Ethan aprendeu a desmontar motores, a entender o menor clique, a sentir as vibrações de uma hélice. Mas a vida mudou abruptamente no dia em que seu pai adoeceu, vítima de uma doença súbita. Desde aquele dia, o peso da família recaiu inteiramente sobre seus ombros. A oficina, antes próspera e movimentada, agora lutava para se manter aberta. Os clientes eram escassos, e grandes contratos haviam migrado para cidades maiores, onde as empresas podiam pagar mecânicos mais bem equipados. A cada mês, as contas se acumulavam: aluguel, equipamentos, seguro. Ethan via suas economias derreterem como neve ao sol. Os dias eram longos e muitas vezes solitários. Ele se levantava ao amanhecer, atravessava a cidade ainda sonolenta e destrancava a garagem antes mesmo que o café da esquina começasse a encher o ar. Às vezes ele se pegava sonhando com outra vida, uma vida onde pudesse voar, onde seu talento seria reconhecido, onde o nó financeiro seria afrouxado. Numa manhã de outono, enquanto o vento cortante agitava as folhas secas e o céu adquiria um tom cinza-pérola, seu celular vibrou de repente, quebrando o silêncio da manhã. Na tela, uma chamada inusitada: Aeroporto Regional de Napa. Ele hesitou por um instante, com o coração batendo mais rápido. Então atendeu. Ethan Carter? É o Mark, da inspeção do aeroporto. Temos uma situação de emergência. A voz normalmente calma de Mark revelava um toque de preocupação. Um Gulfstream G700, jato particular de Madison Hove, relatou uma falha de motor em pleno voo. Acabaram de anunciar um pouso de emergência aqui. Ethan engoliu em seco. Madison Hove. O nome soava como uma lenda dos negócios. Uma bilionária visionária, à frente de um império tecnológico global, conhecida por seu carisma e filantropia. O problema é que o engenheiro oficial deles desapareceu. Ninguém aqui sabe como lidar com a queda de energia, e eles não podem esperar. Você pode vir? Sem pensar, Ethan pegou sua caixa de ferramentas e vestiu sua jaqueta surrada. Sua mente girava entre a excitação e a pressão. Talvez aquela fosse a chance que ele esperava, ou talvez fosse simplesmente uma armadilha. Já estou indo. O vento do outono soprava ainda mais forte quando ele fechou a porta da garagem atrás de si, pronto para enfrentar um desafio que poderia muito bem mudar sua vida. Ao chegar à pista, Ethan imediatamente sentiu a tensão no ar. O imenso Gulfstream G700, de um branco deslumbrante que parecia quase irreal sob a luz cinzenta da manhã, estava parado no meio da pista, cercado por uma equipe de técnicos e tripulantes com rostos tensos. Alguns conversavam baixinho entre si, outros lançavam olhares preocupados para a aeronave, cientes da urgência da situação. A figura esguia de Madison Hove destacou-se do avião. Ela desceu rapidamente os degraus com passos firmes, como uma rainha desembarcando em seu reino em crise. Vestida com um terno cinza-pérola de corte impecável, seus óculos escuros pretos empoleirados no nariz adicionavam uma aura de autoridade e mistério à sua aparência. Mas por trás dessa fachada impecável, Ethan percebeu uma sutil fragilidade. Seus olhos, visíveis apesar dos óculos, eram marcados por uma leve ansiedade, a de uma mulher acostumada a ter o controle das situações, mas que enfrentava uma ameaça desconhecida. A comoção ao seu redor contrastava com sua aparente calma. Assistentes consultavam febrilmente seus tablets, técnicos discutiam números, pressões, riscos. Mas nenhum parecia capaz de resolver o problema. Um homem corpulento encarregado do hangar se aproximou de Ethan, guiando-o em direção a Madison. Ethan, aqui é Madison Hove, a dona do dispositivo, disse ele com uma voz grave, quase sem fôlego. Precisamos de você e rápido. Os engenheiros deles estão desaparecidos e ninguém sabe como resolver esse problema a tempo.
O olhar de Madison então pousou em Ethan. Ele sentiu aquele peso, aquele momento em que tudo parecia suspenso, em que seu destino estava prestes a ser decidido. É você quem vai nos salvar? Ela perguntou com a voz clara, tingida por um toque de esperança e impaciência. Ethan assentiu, segurando a caixa de ferramentas como um talismã. Farei tudo o que puder, respondeu ele com calma e determinação. Sua voz revelava seu compromisso sincero, mas também sua consciência do imenso desafio que o aguardava. Um murmúrio percorreu a assembleia. Muitos ainda duvidavam daquele mecânico independente, vestido com simplicidade, com suas ferramentas gastas, muito distantes dos equipamentos de última geração das grandes empresas. Mas Ethan permaneceu destemido. Madison abaixou os óculos um pouco, olhando profundamente nos olhos de Ethan. É tudo o que pedimos. Nesse momento suspenso, entre a elegância do luxo e a dureza da simples expertise, dois mundos finalmente se cruzaram, levados por uma esperança comum. Sem hesitar, Ethan seguiu em direção ao avião, com a bolsa de ferramentas firmemente presa ao ombro. O vento frio do outono chicoteava suavemente seu rosto, enquanto o zumbido distante dos motores se misturava ao tumulto ao redor. Cada passo na pista parecia uma responsabilidade pesada. Ele nunca havia trabalhado em uma aeronave daquele porte, mas sabia que cada segundo contava. Ele largou a mochila, tirou os instrumentos um por um, verificou-os rapidamente e ajoelhou-se sob a asa. A sombra imponente da fuselagem pairava sobre ele enquanto ele revisava metodicamente cada componente, cada conexão hidráulica, com o olhar treinado de um homem que lê máquinas como os outros leem livros. Seu coração batia forte, mas sua mão permanecia firme. A aeronave sofreu uma falha sutil, quase imperceptível, que os sistemas automáticos não conseguiram detectar. Um vazamento hidráulico lento causado por uma vedação defeituosa na tubulação principal. Essa pequena falha colocou em risco o funcionamento do motor e ameaçou impedir a decolagem. Ethan pegou um pano, limpou cuidadosamente a área danificada e examinou as peças de reposição em sua bolsa. Ele não tinha todos os equipamentos sofisticados encontrados em um hangar grande, mas tinha o essencial: experiência, engenhosidade e determinação feroz. Com precisão, ele removeu cuidadosamente a junta antiga, substituiu os canos desgastados, apertou os parafusos com cuidado e tampou o vazamento com um selante temporário. Por vários minutos ele permaneceu concentrado, ignorando a multidão que se aglomerava nas proximidades, sem palavras, de esperança e ansiedade. Então chegou o momento da verdade. Ele voltou para a cabine, acionou o painel de instrumentos e ordenou que o motor fosse religado. Lentamente o motor ronronou, voltando à vida com uma regularidade reconfortante. Os indicadores se estabilizaram, os alarmes silenciaram. A aeronave estava salva. Madison, que observava a cena da passarela, aproximou-se com uma mistura de admiração e gratidão nos olhos. Você acabou de salvar meu avião e provavelmente meu dia mais importante, ela disse, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto normalmente reservado. Ethan desviou o olhar, corando levemente desconfortável com tanta atenção. Estou apenas fazendo meu trabalho, ele respondeu humildemente. Mas Madison balançou a cabeça, convencida. Não, você faz mais do que isso. Você provou que a verdadeira habilidade não está em status nem em dinheiro, mas sim em paixão e conhecimento. Ela olhou para ele intensamente e então, contra todas as expectativas, acrescentou. Venha comigo para São Francisco. Você precisa comparecer a esta conferência onde apresentarei um projeto de caridade que me é muito caro. Você merece ver que seu trabalho tem um impacto muito além desta trilha. Ethan, surpreso, mas profundamente tocado, aceitou com um leve aceno de cabeça, sabendo que um novo capítulo em sua vida havia acabado de se abrir. As semanas que se seguiram. O voo para São Francisco havia se tornado um momento suspenso, quase fora do tempo. Sentados lado a lado na espaçosa cabine do Gulfstream, Ethan e Madison iniciaram uma conversa que nenhum dos dois previra. Ethan, normalmente reservado, se viu falando sobre suas raízes, sobre seu pai piloto, que lhe incutira paixão por aviões, mas também sobre o peso que agora pesava sobre seus ombros. Ele relatou as dificuldades de manter a garagem da família funcionando, as dívidas que se acumulavam, as noites em claro se ele conseguiria. Sem enfeites, sem dramatização, apenas com aquela sinceridade crua que vinha do coração. Madison, por sua vez, abriu uma janela para o seu mundo. Por trás da fachada pública de uma empresária formidável, escondia-se uma mulher comprometida, dividida entre as exigências de um vasto império e seu profundo desejo de ajudar aqueles que não tinham as mesmas oportunidades. Ela explicou como havia lançado vários projetos filantrópicos, frequentemente contestados pelos acionistas.
por acreditar firmemente que o sucesso não valia nada sem generosidade. Eles compartilhavam seus sonhos, aqueles fragmentos de esperança às vezes enterrados sob a dureza da realidade. Ethan queria um dia abrir uma escola de mecânica para jovens carentes. Madison sonhava em criar uma rede internacional de assistência técnica para regiões isoladas. Suas feridas também se revelaram lentamente. Ethan falou da solidão que sentia desde a perda do pai, do peso da responsabilidade que às vezes carregava como uma cruz. Madison falou da dificuldade de ser mulher em um mundo dominado pelos homens, da pressão constante para nunca falhar e da dúvida, às vezes paralisante, que ainda se insinuava. Com o passar das horas, um vínculo se fortaleceu. Madison descobriu em Ethan um homem genuíno e humilde, distante da socialização e da pretensão que pontuavam sua vida profissional diária. Sua simplicidade era uma lufada de ar fresco em um mundo muitas vezes artificial. Ela apreciava sua força silenciosa, sua capacidade de ouvir sem julgar. Ethan, por sua vez, ficou fascinado pela força interior de Madison, sua generosidade apesar da posição dominante, sua maneira de enxergar além das aparências, de se interessar genuinamente pelos outros. Ela lhe ofereceu uma nova perspectiva, um horizonte mais amplo. Gradualmente, o relacionamento deles mudou, passando de um simples reconhecimento profissional para um vínculo mais profundo e pessoal. Trocaram sorrisos cúmplices, olhares significativos e silêncios reconfortantes. Essa jornada, que havia começado com uma sensação de urgência e colapso mecânico, agora ganhava outra dimensão. A de um encontro que viraria suas vidas de cabeça para baixo. Algumas semanas depois, a cidade de São Francisco ganhou vida sob os holofotes de um evento muito aguardado, a gala anual da Fundação Visão Rove, que Madison organizava anualmente para arrecadar fundos para a educação e o treinamento de jovens carentes. Desta vez, o foco estava nas carreiras técnicas, um setor que ela estava ansiosa para apoiar. O salão de baile, localizado em um hotel histórico de charme elegante, estava repleto de convidados ilustres, líderes empresariais, filantropos, artistas, jornalistas. Todos vestidos com seus melhores trajes, em uma atmosfera suave iluminada por lustres brilhantes e mesas adornadas com buquês brancos e dourados. Madison subiu ao palco, radiante em um vestido azul escuro, microfone na mão. Seu discurso cuidadosamente preparado foi, antes de tudo, o de uma mulher comprometida, que nos lembrou da importância da educação técnica em um mundo em constante transformação. Então, quando estava prestes a concluir, seu olhar percorreu a multidão. Encontrou Ethan, sentado na primeira fila, ainda modesto em seu terno simples, longe do brilho e dos holofotes. Ela parou, respirou fundo e sua voz tornou-se mais suave, mais íntima. Esta noite gostaria de agradecer a alguém que me lembrou que valor, dignidade e paixão realmente significam. Houve um silêncio. Ethan Carter, meu herói do dia. Enquanto os convidados observavam, espantados, Madison desceu lentamente do palco, atravessou a sala e se ajoelhou diante de Ethan. Um arrepio percorreu a plateia. Ethan, você quer se casar comigo? O tempo pareceu parar. O silêncio era completo, carregado de emoção. Ethan, comovido até as lágrimas, sentiu o coração disparar. Com os olhos brilhando, ele pegou a mão de Madison e respondeu com uma sinceridade avassaladora. Sim, Madison. Com todo o meu coração. Aplausos estrondosos irromperam, os convidados se levantaram, alguns chorando, outros sorrindo ternamente. Este momento improvável e magnífico marcou o nascimento de uma rara história de amor, fruto de uma mistura de coragem, simplicidade e respeito mútuo. Nos meses que se seguiram, Ethan e Madison uniram forças e corações para fundar juntos Asas da Dignidade, uma organização dedicada a proporcionar a jovens carentes a oportunidade de aprender ofícios técnicos, com ênfase particular em mecânica aeronáutica. Sua paixão em comum. Este projeto ambicioso transformou vidas, abriu portas e quebrou o ciclo da pobreza por meio do treinamento e da dignidade do trabalho. Ethan não era mais apenas um mecânico em dificuldades. Ele se tornou um símbolo de esperança, resiliência e amor. Sua história inspirou milhares de pessoas, mostrando que a grandeza não reside na riqueza ou no poder, mas na capacidade de se erguer, amar e compartilhar.